Quem mais aqui? Rogéria, né? Muita gente ligadinha com a gente aqui, tá bom? Elvira, né? Ligadinha também aqui. Tá ok? Então, bênção de Deus aqui. Edna, do Hamilton, Marilza, Marli, lá de Mococa, Leila Martins. Boa noite, Leila. Manda um abração lá para sua mãe Marilza, para dona Catarina. Ok, muita gente chegando aí. É isso aí, gente. Não vamos desanimar, não. Tá bom? Vamos então conversar um pouquinho sobre o texto de hoje, sobre o tema de hoje. Eu quero ler um texto. Hoje eu quero dar alguns conselhos. Eu não vou fazer um estudo assim sistemático de pegar um texto e trabalhar o texto. Eu vou trabalhar vários textos hoje, porque eu quero te dar conselhos pastorais de como manter uma vida animada, uma vida espiritual renovada, né? Como não se deixar abater por esse tempo tão difícil. Então eu quero ler aqui Jó, capítulo 14, versículo 7. Tá bom? Jó, boa noite, Neuza Maria, também. Pessoal que vai entrando, vai me dando boa noite que eu vou respondendo aqui. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Amém e amém. Senhor Deus, Pai de amor, em nome de Jesus, eu te adoro nesse momento. Te rendo graças pela bênção de estarmos aqui mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Guarda o nosso coração em Ti e ajuda-nos nesta noite a transmitirmos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, sejamos sinceros. Eu não sei você, mas eu sou muito observador, talvez pelo fato de ser pastor e me preocupar com a vida das pessoas, a gente vai observando a vida, e eu tenho falado muito sobre isso aqui, que o fervor, a alegria e o prazer em servir a Deus na vida de muitas pessoas tem dado lugar a sentimentos negativos, como aquilo que a gente pode chamar de esgotamento espiritual. Eu tenho encontrado, não só pessoalmente, mas em conversas, e percebendo também pessoas enfraquecidas espiritualmente. Eu perguntei isso domingo, na live de domingo do culto. Boa noite, Valdenes, Deus te abençoe, querido. Eu perguntei domingo, como está a sua vida? Como é que está o seu coração? Como anda a sua fé? Porque eu tenho visto muitos cristãos por aí perdendo entusiasmo, perdendo fervor, perdendo ânimo, e que vão se acostumando a uma vida espiritual, a uma vida cristã sem graça, sem testemunho, sem oração, sem consagração, sem crescimento. Como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Como é que está a sua vida com Deus, a sua vida diária? Como é que está a leitura da Bíblia? Como é que está o seu devocional? Porque os sintomas de uma vida, da falta de uma vida espiritual fervorosa, quais são? A imaturidade, a frieza espiritual, o descaso pelas coisas de Deus, a falta de desenvolvimento espiritual. E nessa situação, querido, eu quero chamar a sua atenção, se talvez algum desses sintomas que eu citei aqui, eu vou repetir: imaturidade, frieza, descaso pelas coisas de Deus, falta de desenvolvimento espiritual. Se tiver algum desses sintomas na sua vida, no seu coração,
Preste atenção, se não houver uma reversão imediata desses sintomas, a pessoa pode se desviar dos caminhos de Deus e quebrar o seu vínculo da unidade, por exemplo, com o corpo de Cristo. Eu tenho ouvido, e eu falei isso aqui agora, numa preocupação que não só eu, como pastores no Brasil e no mundo inteiro. Pastor, eu tenho percebido nessa pandemia que eu não preciso da igreja. Porque como a gente tem agora a internet, as redes sociais, eu acompanho o senhor todo dia, né? Quando o senhor não, mas eu acompanho outro, à noite eu não vejo nem mais televisão, só fico nas lives, eu não sinto nem vontade mais de ir à igreja, porque tá bom, eu faço os cultos em casa. Irmãos, é uma forma de pensar que tem sido uma das estratégias do inferno para enfraquecer a vida espiritual de muitas pessoas, de muita gente. Se antes algumas pessoas já não sentiam falta da comunhão, da comunidade de fé, como é que está agora isso? É claro que o culto em casa é importante, eu sempre falo para aqueles que puderem, nesse momento de live, reunir a família, quem puder colocar na televisão, colocar no computador, né? Mas se não puder, ver no celular. É claro que é importante o culto em casa, mas é no relacionamento de comunhão, no envolvimento que temos com a igreja. Será que depois que tudo isso passar, a tua vontade de estar junto com o povo de Deus vai ser verdadeira? Porque é na reunião com o povo de Deus que a gente fortalece a fé, que a gente cresce. Hebreus 10, 25 fala, não deixando a nossa congregação, a gente deixou agora, é por força do momento. Mas a recomendação é, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então tem muita gente enfraquecendo, tem muita gente desanimando, eu não sei como é que você está. Eu quero então dar alguns conselhos pastorais para a gente, para mim também, para você renovar a sua fé, para você manter a sua fé renovada, para você não desanimar, para você não entregar os pontos, para você recomeçar se talvez já desanimou. E o primeiro conselho que eu gostaria de dar para você manter a sua fé renovada, manter a sua fé animada em Deus, é que você se lembre das grandes experiências espirituais, dos momentos com Deus que você já teve. Que você se lembre das grandes experiências espirituais que você já ouviu que alguém teve. Que você se lembre das grandes experiências espirituais que estão na Bíblia lá do passado. Por isso que Jesus recomenda aos cristãos de Éfeso, quando ele manda João escrever lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Jesus disse assim, Jesus escrevendo, falando com a igreja. E João escreve à igreja em Éfeso. Tenho, porém, contra ti, igreja, que abandonaste o teu primeiro amor. Então João escreve à igreja, Jesus dizendo para aquela igreja que eles tinham abandonado o primeiro amor, tinham perdido o fervor espiritual, tinham desanimado. Aí João escreve que Jesus fala, lembra-te, igreja, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática do primeiro amor, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus destaca aqui que aqueles cristãos abandonaram o primeiro amor, o fervor espiritual.
E a consequência do abandono do primeiro amor, do ânimo espiritual, é que eles estavam frios porque perderam as suas referências e deixaram de fazer aquilo que os fortaleciam espiritualmente falando. Aí Jesus sugere para eles, recomenda para eles: lembra-te, pois, de onde vocês caíram. Puxa vida, eu deixei de orar, eu deixei de buscar, eu deixei de ler a Bíblia, eu deixei de ir à igreja quando tinha culto na igreja. Aí Jesus fala: se arrependa e volte às práticas das primeiras obras. Volte a orar, meu querido. Deus recebe a sua oração. Volte a ler a Bíblia. Volte a buscar a Deus. Volte a pensar as coisas de Deus. Não podemos ainda voltar no culto, mas você pode participar aqui das transmissões. Você pode ver depois. O importante é voltar. É se lembrar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. É ruim tudo aquilo que já aconteceu de Deus na sua vida? Pense aí comigo. Eu me lembro de experiências tremendas de Deus na minha vida. E essas experiências que eu me lembro de coisas que eu já vivi no passado, na minha juventude ou ontem, não importa. Mas se foi uma experiência com Deus, ela é boa, ela é prazerosa. Então eu preciso resgatar. A maneira que a gente tem de renovar a nossa fé em Deus, renovar a nossa vida, não entregar os pontos, é trazer de volta aquelas coisas boas com Deus. Jesus está ensinando a igreja que eles precisavam retornar a algumas experiências espirituais do passado que foram perdidas. Tem gente aqui que está me ouvindo, está me vendo aí, que precisa voltar a fazer as coisas simples da vida espiritual. Você não precisa ver um anjo aparecer com você com as asas enormes abertas para você voltar a ter uma vida espiritual, uma vida com Deus, uma vida animada. Se aparecer um anjo, glória a Deus. Mas que muita gente vai correr, vai. O que você precisa é voltar a orar mais. Voltar a falar de Jesus para os outros, ler mais a Bíblia, para ter uma renovação diária, todo dia, todo momento, voltar o coração, a mente, o coração e a mente para Deus. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se sente abatido na vida espiritual? Esse tempo agora de pandemia, eu tenho encontrado, pastor, como eu estou sentindo falta. Irmãos, eu falando hoje, meu Deus, podia liberar. Eu falei, segunda-feira, ontem, que quando eu vi mais um decreto do prefeito, eu acho que eles vão contemplar a igreja, vão liberar agora para umas 30 pessoas, aí eu vou me organizar aqui eu fazer uns 5 cultos durante a semana. Porque eu estou com muita vontade, vocês me conhecem, eu sou entusiasta, é muito bom estar com a igreja, é muito bom. Mas tem muita gente abatida espiritualmente. E essa é uma das razões, mas essa não é a razão principal. É porque deixou de fazer aquelas coisas espirituais simples da vida. Você está abatido espiritualmente? Então peça que o Espírito Santo comece a lembrar a você onde e quando foi que você começou a se afastar, a desanimar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então a primeira coisa, lembra-te. Segundo conselho que eu quero te dar, evite dar ouvidos aos semeadores de desânimo. Jó, sabiamente, declara no capítulo 34, versículo 3,
Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Eu vou repetir o que Jó disse. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Ou seja, as nossas palavras produzem impacto sobre a vida das pessoas. E as palavras das pessoas, se nós não guardarmos no nosso coração, é por isso que a palavra diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, blinda o teu coração, blinda a tua alma de palavras nocivas, de gente que só está aí para desanimar. Semeadores de desânimo, não vai voltar, que não sei o que lá, desiste, para quê? Os semeadores do desânimo são aqueles que têm uma palavra negativa a respeito da igreja, dos pastores, dos líderes, dos irmãos. Tem gente assim. Tem gente que só vê defeito em tudo, vê falha em tudo. Por exemplo, eu não estou sabendo de nada não, tá? Eu não estou aqui. O pastor está sabendo alguma coisa? Andaram reclamando? Não, mas eu sei, gente. Eu sei. Esse negócio de live, para que esse monte de live? Para que não sei o que lá? Santa Ceia online e não sei o que. Só reclama. E aí vai semeando no coração das pessoas. Vai espalhando desânimo. Vai gerando desânimo no coração das pessoas. E às vezes eu tenho encontrado pessoas que têm sido vítimas dos semeadores de desânimo. E a verdade, meu irmão e minha irmã, é que nós sempre vamos encontrar semeadores de desânimo na nossa caminhada. Sempre vamos encontrar. Não adianta pensarmos que a gente está bloqueado de encontrarmos, não. Agora, o X da questão é se eu darei ouvidos ou não. E muita gente deixa de fazer para Deus, de viver com Deus, porque começa a dar ouvido aos semeadores de desânimo. Se eu for dar ouvido a semeadores de desânimo, eu não pastoreio. Eu preciso dar ouvido à voz de Deus. Quantas realizações, por exemplo, sexta-feira agora, eu estava em casa, eu pensei, puxa vida, aí eu vi aquelas lembranças do Facebook, aquelas fotos que o ano passado, um ano atrás, nós fizemos aquele encontro lindo de casais, 200 casais, 400 pessoas lá no clube. Aí veio aquelas fotos, falei, puxa vida, eu preciso fazer algo. Sexta-feira, dia dos namorados, porque sexta-feira agora seria o nosso encontrão de casais, irmãos. Estão se lembrando disso? Sexta-feira agora seria o nosso encontro de casais, lá no Bolô, lá no espaço de eventos Silva Tomé, seria lá. Colocar a mala de 200 casais de novo. E eu pensei, não, vamos fazer. Eu vou fazer uma live. Oh, meu Deus. Não, já convoquei, vai ser uma live especial sexta-feira. Em comemoração do Dia dos Namorados. Namorados casados, noivos, namorados solteiros, mas já estão namorando. Os que pretendem namorar. Vamos trazer uma palavra especial. Então, sexta-feira, vamos estar na igreja. O louvor vai estar lá. Vamos transmitir o louvor. Vai ter sorteio de brinde. Então, eu quero chamar os casais aí, que não deram nome ainda lá no grupo dos casados. Pastor, não estou no grupo dos casados. Manda seu nome para mim que eu coloco lá. Tem que ser o nome do casal. Eu adiciono você no grupo dos casados. Vamos ter sorteio de brindes. Né? Vamos fazer. Aí eu falo, não, pastor, não tem graça. Como assim não tem graça? Ninguém me disse não, tá? Porque quando eu dei a ideia lá no grupo dos coordenadores, o pessoal ficou, vamos que vamos, pastor. Olha que coisa boa. Nisso, irmãos, nosso grupo aqui de Nova Resende é top das galáxias. Top das galáxias, sempre para frente, sempre animado, vamos lá. É isso, é para isso que eu vou dar ouvido para gente assim. Certo autor de um livro,
Ele escreveu que muitas pessoas ficaram pelo caminho e não entraram para a história porque ouviram pessoas negativas e desistiram. As pessoas podem mudar o mundo, o rumo do progresso, as palavras, melhor dizendo. Milhões de pessoas dotadas de grande inteligência têm o seu potencial assassinado, morto pela força das palavras negativas. Então quero chamar você a fechar os seus ouvidos se você tem dado ouvido para vozes negativas. Imagina se Thomas Edison, criador da lâmpada elétrica, tivesse dado ouvido a outros. E desiste, não dá certo. Até hoje a gente estaria com lamparina ou com aquela lamparina de querosene. Santos Dumont colocou na mente a ideia fixa de que ele iria voar. Deve ter sido chamado de louco, rapaz, você é doido. Desiste disso. E ele não deu ouvido às pessoas que torciam contra. E graças a isso, você pode ir de um país para o outro em poucas horas, no conforto de um avião. E você costuma seguir em frente, acreditando no plano de Deus, ou prefere ficar sendo interrompido por palavras negativas que nada acrescentam. Pare agora de dar ouvidos a gente que só te desanima. Você está aqui vendo um pastor animado, mesmo com tudo isso, mesmo não podendo trabalhar como eu queria, mas aqui animado, crendo em Deus, dizendo para você, anima-te, levanta a cabeça. Uma vida renovada depende de sermos capazes de ouvirmos bons conselhos, palavras de ânimo e resistirmos a palavras negativas. Você concorda com isso? Se você concorda, então, diga amém, pastor. Eu ouvirei palavras de bênção. Eu vou dar ouvido somente a palavras de bênção. Diga um amém aí. Vou ver aqui, estou acompanhando. Boa noite, Claudineia. Boa noite, Zaqueu. Não pude dar boa noite para vocês que entraram aí. Deixa eu ver aqui. Então, gente, eu vou dar ouvidos a quê? A palavras de ânimo. Eu não vou ficar dando ouvidos a quem me desanima, não. Então escreva aí, amém. Como diz aqui a Marli. A Marli colocou amém, amém e amém. Glória a Deus por isso. Se der muito amém aí, eu vou cantar no final. Não vai dar nenhum amém, pastor. Se botar amém aí, eu vou cantar no final. Terceira dica, terceiro conselho para você. Mantenha um estilo de vida de renovação diária. Mantenha um estilo de vida de renovação diária. Eu preciso realmente pedir a Deus que nos ajude a manter uma vida renovada a cada dia. Eu tenho que orar com esse objetivo. Senhor, eu estou enfraquecendo, eu estou desanimando, eu estou parando, então eu vou orar. Deus, me anima, me dá uma injeção de ânimo. Gente, vocês estão enchendo de amém aí, vou ter que cantar, hein? 2 Coríntios 4,16, Paulo recomenda, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha aqui, gente, todo dia o nosso homem interior vai se renovar. Então, assim como o corpo físico se revigora diariamente mediante uma boa alimentação. Vocês viram o bolo aí hoje que eu postei no Facebook? Bolo de banana que a Damaris fez. Gente, eu não posso, pena que eu não posso receber vocês aqui em casa, eu não posso receber para um café. Então, sinta-se representado por teu pastor comendo aquele bolo. E aquilo anima, né? Fortalece o físico da gente. Então
Então, da mesma forma que o físico se fortalece com alimentação boa, com exercício diário e por aí vai, o nosso homem interior, a nossa vida espiritual precisa de constante renovação para manter-se fortalecida e plenamente saudável espiritualmente. Aí tenho algumas perguntas para você refletir. Será que nós temos nos empenhado em fortalecer a nossa vida espiritual? Será que eu tenho me empenhado, feito a minha parte, para fortalecer a minha vida espiritual? Segunda pergunta, será que nos preocupamos em alimentar o nosso espírito da mesma maneira que nos preocupamos em alimentar o nosso corpo? Por exemplo, uma coisa que virou moda agora nesses tempo de pandemia, né? É o pessoal fazendo receitinha, postando, eu mesmo sempre posto alguma coisa, uma comida, tal, fazendo comida, aquela coisa. Será que há uma preocupação de alimentar a minha vida espiritual? Quando voltar os cultos, será que vai ter uma preocupação de você participar de uma reunião de oração, de um culto de ensino da palavra de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Estou quase terminando. A vida espiritual é uma continuidade. Mas uma continuidade que é construída por uma comunhão com Deus e obediência à palavra de Deus. Um aprendizado da sua palavra, na oração, na meditação na palavra, que são exercidas dia a dia, momento a momento, sem qualquer intervalo, é todo dia. Então, quando a gente começar a praticar, pastor, como é que eu começo, pastor? Eu queria tanto ler a Bíblia. Como é que eu faço? Pastor, eu queria tanto ler a Bíblia. Como é que eu faço, pastor? Leia. Vai na internet, é plano de leitura da Bíblia, digita lá, ou comece a ler do Novo Testamento, melhor, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, e Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Hebreus, e por aí vai. Comece então do Novo Testamento. Eu estou dando estudo na escola dominical. Você está participando da live da escola dominical, meu irmão? Eu estou dando estudo da live da escola dominical, da nossa revista, até aqui, ó. Vou até pegar aqui. Né? Conheça o Novo Testamento. Já vou entrar aqui, deixa eu ver que lição que vai ser a próxima lição. Já está quase terminando a revista. Eu já vou entrar aqui, qual foi? Em Gálatas. 15ª lição, já estou entrando aqui, ó. Domingo vai ser Gálatas. A gente estuda um panorama, a gente estuda como é que foi escrito, por que foi escrito, um aprendizado rico, verdadeiro. Então é isso que eu estou falando. Coloque na tua agenda. Ai, pastor, domingo é o único dia que tem que dormir mais cedo. Ô, meu irmão, pode assistir, vou liberar para você assistir a live deitadinho na sua cama com um cobertor ali, ó, com frio. Pode assistir lá. Põe o celularzinho ali, cutuca a esposa e vê lá junto vocês dois. Aprenda a palavra. Então eu preciso criar um estilo de vida que renove a minha vida espiritual. Senão não tem jeito. Eu preciso criar horário, criar hábitos, por exemplo. Nós estamos aqui. Todo dia tem live, né? O que você faz em casa? Quem já está em casa, tem uns que estão trabalhando até mais tarde, mas quem já está em... O que você faz às 8 horas da noite? Semana passada era 7, a gente começou às 8. O que você faz nesse horário? De 8 às 9. É 1 hora que eu fico aqui, 40 minutos. O que você faz nesse horário? Que não pode, né? Tirar um tempo, agora eu vou ver. Enjoando, né? Difícil cantar. Não, eu estou aqui pregando a palavra. Coloca lá o celular numa mesa, ou deita, ou senta, sei lá. Criar um hábito para alimentar a minha vida espiritual. E o último conselho é a gente manter uma vida renovada
através da nossa forma de pensar, renovarmos a nossa forma de pensar. Paulo diz em Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Alguém já disse que o que a gente pensa determina o que nós somos. Então, procure ter uma nova forma de pensar na vida. Seja mais otimista, meu irmão. Seja uma pessoa de fé. Acredite em Deus, creia em Deus. Creia que Deus é o único que pode mudar a sua sorte, mudar a sua história, mudar a sua vida. Muda a sua forma de pensar. Pare, como eu já falei, de dar ouvidos aos pensamentos negativos, mas você também não tem que ficar criando pensamento negativo. Meu Deus, se não der certo. Meu Deus, se o vírus chegar. Não chegou em Nova Resende, mas vai chegar, e se chegar? E se me pegar? E se isso? E se eu perder? E se eu isso? Pare de criar. Peça para Deus. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Então renove a sua mente como? Peça a Deus. Deus, renova o meu entendimento, renova a minha mente, me dá a mente de Cristo, para que eu possa pensar as coisas de Cristo. Tem um texto que eu gosto muito, que fala justamente sobre essa questão de pensar coisas novas, de pensar coisas boas. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Aí Paulo está terminando aqui, a sua carta, é o último capítulo, ele dá muitas recomendações. A carta de Filipenses é uma carta linda, maravilhosa. E aí ele chega no finalzinho da carta, ele fala assim, finalmente, irmãos, tipo assim, irmãos, agora eu vou dar o último conselho para vocês. Já falei muita coisa, mas eu quero fechar agora. Aí Paulo fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, vamos lá, verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há, 6 coisas ele fala: verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe nisso, e há virtude nessas coisas, e há louvor nessas coisas, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tá vendo? É isso que precisa ocupar teu pensamento. Aí ele fecha, versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Pronto, irmãos. A gente ouve muita coisa boa da palavra de Deus. Coloquemos em prática tudo isso. E eu quero concluir, porque o texto que a gente leu lá no início, Jó 14, 7 diz assim, há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Nessa ocasião aqui hoje, meu irmão e minha irmã, Deus nos lembra que ainda existe esperança de renovação. Se porventura você que está aí esteja se sentindo fraco e abatido, Deus hoje está aqui e eu quero orar por isso, para renovar a sua vida. Faça a sua parte. Procure lembrar as grandes experiências do passado. Não dê ouvidos às palavras negativas, ao semeador de desânimo. Mantenha uma vida de renovação diária espiritual e mude a sua forma de pensar. Porque eu tenho certeza absoluta de que Deus vai operar em cada um de nós um grande reavivamento. Deus vai nos animar, mesmo nesse tempo de pandemia. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Escreva aí, glória a Deus, que eu vou escrever aqui a frase do dia. Frase de hoje.
vou escrever aqui a frase de hoje. Eu andarei em renovação diária com Deus. Essa é a frase de hoje. Eu andarei em renovação diária com Deus. Porque eu preciso afirmar isso. Eu preciso dizer, viver e compreender, aceitar e fazer dessa frase uma verdade na minha vida. Eu andarei em renovação diária com Deus. Então, escreva essa frase e viva isso na sua vida, meu irmão. Que Deus te abençoe e que Deus nos ajude. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero orar por você e com essa oração eu vou encerrar a nossa live de hoje. Só lembrando, irmãos, que quinta-feira vou fazer uma live conjunta às 8 horas também, junto com o pastor Ademir de Ariado. E sexta-feira tem live especial do Dia dos Namorados, aberto para todos, para todo mundo, é aberto para todo mundo, tá ok? Mas às 8 horas da noite nós teremos louvor, adoração, sorteio de brindes. Então os casais que ainda não colocaram o nome e o endereço lá no grupo dos casais, coloca lá para a gente organizar tudo, tá bom? Pastor, meu nome não tá lá, meu esposo, passa o teu nome para mim que eu coloco você lá, tá bom? Deixa eu tomar um suco aqui para a gente orar. Vamos orar? Você que está aí desanimado, não está mais. Hoje Deus está renovando a sua vida. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar nesta noite mais uma vez. Muito obrigado por esse tempo, por tua palavra que nos anima, que nos renova, que nos põe de pé. E agora eu quero abençoar, Senhor, todos que estão me ouvindo agora e vendo, especialmente aqueles que talvez, até no início dessa live, estavam desanimados. Mas o Senhor agora renova essas vidas. O Espírito Santo possa renovar essas vidas, trazendo alegria, paz e vida. Muito obrigado, Pai. Peço a tua bênção para todos nesse tempo. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida e nos ajuda em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente. E amanhã é quarta-feira, dia do nosso culto normal, né? Então amanhã às 8 horas estarei de volta para a gente ter um tempo aí abençoado, trazendo uma palavra de Deus. Espera só um pouquinho. Deixa eu buscar uma letra aqui, senão eu esqueço. Eu vou cantar uma canção aqui, eu falei que ia cantar se vocês dissessem amém, mas vocês disseram amém, porque eu pedi, né? Mas tem uma canção que eu gosto muito dela, e ela diz assim, deixa eu colocar a letra aqui. Nas horas difíceis da vida eu pude cantar. Essa canção tem tudo a ver com esse tempo. Nas horas difíceis da vida eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. O mundo inteiro em mim não acreditava e às vezes zombava dizendo: onde está o teu Deus? Dentro do meu coração havia uma guerra. E mesmo cansado eu insisti em lutar. E quando rastejava no chão, caído ao solo, eu senti suas mãos me pegarem no colo. Essas mãos eram de Jesus, Jesus, mãos do Deus forte. Descobri o porquê de ter forças para cantar e para vencer. Lute, a guerra não está perdida, há uma esperança na vida. Foi Deus quem deu para você
Lute e não olhe de lado, esqueça o seu fracasso, olhe em frente e vá. Lute. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lute. Não desista, porque Deus está contigo. Deus te abençoe e que a graça do Pai esteja contigo. Compartilhe essa live aí depois para os seus contatos, para a gente abençoar mais vidas. Até amanhã, se Deus permitir.